Olá, queridos alunos. Vimos num vídeo passado que a energia mecânica é a soma das energias cinética, potencial elástica e potencial gravitacional que um corpo pode apresentar. Agora nós vamos falar que na ausência de forças dissipativas, ou seja, se nós estamos numa situação onde a força de atrito pode ser desprezada e a força de resistência ao movimento também pode ser desprezada, a energia mecânica se mantém constante, ou seja, ela sempre apresenta o mesmo valor. Toda vez, então, que a energia mecânica se mantém constante, nós estamos na situação de conservação da energia mecânica. Por exemplo, na questão 130 do material de vocês, nós temos a seguinte situação, como se fosse numa montanha russa ideal, um corpo que numa determinada altura conhecida, ele tem uma velocidade conhecida. Por exemplo, bem no topo aqui dessa trajetória, nós conhecemos a velocidade e a altura. Então, nós podemos conhecer, sabendo a altura, qual é a velocidade num determinado ponto. E, sabendo a velocidade, podemos determinar a altura. Simplesmente porque nós conhecemos qual é a energia mecânica do corpo numa determinada situação. Por exemplo, nessa questão 130, nós conhecemos tanto, aliás, a gente conhece a altura em A e a velocidade em B. Então, e também a altura em B, conhecemos a altura em B. Então, se a gente conhece a altura nessa posição B e a velocidade em B, nós já sabemos qual é a energia mecânica do sistema. É mgh, usando essa altura, mais 1 meio de mv ao quadrado. Reparem que nós nem precisaríamos descobrir ou saber a massa do corpo, né? Para poder descobrir qual é a altura e qual é a velocidade em cada ponto. Então, esse é um exercício para vocês resolverem. A questão 114, ela também vai ser apresentada aqui como um exemplo. Ó. Vocês também vão resolver. Nós sabemos que temos um corpo que está em repouso no topo de uma rampa. E ele escorrega, então não tem atrito. Conhecemos a altura H do topo desta rampa. E ele colide, então, com uma mola e deforma por X. Então, X aqui é a deformação da mola. E a pergunta é, quanto vale essa deformação? Nós devemos considerar que esse sistema é ideal, porque está dito no enunciado. Então, energia mecânica inicial é igual a energia mecânica final. Energia mecânica inicial é só energia potencial gravitacional desse corpo, porque a velocidade inicial é 0. Então, é mgh, esta altura aqui, né? E energia mecânica final, quando a mola está totalmente comprimida, é porque o corpo bateu e ele está momentaneamente parado. Então, a energia mecânica final é só energia potencial elástica, 1 meio de K, constante elástica da mola, vezes x ao quadrado. Bom, é claro que a gente pode complicar um pouquinho, então eu vou mostrar um exemplo que é um pouquinho mais complicado, só um pouquinho. Então, olhem o que diz aqui nesse exemplo. Ó. Considere a seguinte situação. Inicialmente, nós temos um corpo que está numa altura de 12,5 centímetros, ou 0,125 metros, em relação ao topo de uma mola que não está deformada, tá? E a massa do corpo eu conheço e ele está com velocidade 0, então coloquei o corpo aqui, tirei uma foto, né? Conhecemos a constante elástica da mola e a situação final é o corpo desceu, bateu na mola e a mola comprimiu, deformou por X. Então, X é a deformação. Essa situação aqui é aquela situação que a mola está totalmente deformada. E eu quero saber quanto vale este X. Bom, novamente, devemos considerar
a conservação de energia. Então, o que nós sabemos? Energia mecânica inicial é só a energia potencial gravitacional, mg, vezes a altura total. Mas quem é a altura total? Vamos mostrar aqui no nosso desenho. Esta é a chave do problema. A altura total, ó, é tudo isso aqui, ó, que é H dado no problema mais X. Essa é a altura total em relação à situação inicial e à situação final, com a mola totalmente deformada. Então, essa altura que deu inicialmente problema em relação à massa com velocidade zero e a mola sem deformação, não é a altura de interesse para a gente calcular a energia potencial gravitacional desta massa em relação à situação final, que a mola está totalmente deformada. Então, este aqui é o nível de referência para eu poder comparar a situação inicial com a situação final. Então, esta é a dificuldade do problema, de enxergar isso aí. Portanto, então, a energia mecânica inicial, que é mg vezes a altura é h mais x. Vamos, por facilidade, desculpem aqui a incoerência dos algarismos significativos, vamos assumir g 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a energia mecânica inicial vai ser massa, 2 kg, g, 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura, que é 0,125 mais x. Descobrimos que essa é a relação entre a energia mecânica inicial e a deformação da mola. Na situação final, mola totalmente comprimida, nós temos que a energia mecânica final é só a energia potencial elástica, 1 meio de K, constante elástica da mola, x ao quadrado, x é a deformação da mola. O K foi dado no enunciado aqui, considerar 100 newtons por metro. Então, descobrimos que a energia mecânica final é 50 vezes x ao quadrado. Estamos numa situação de conservação de energia mecânica, porque se está desprezando a resistência do ar a este movimento. Então, energia mecânica inicial é igual a final. Portanto, 2,5 mais 20x é igual a 50x ao quadrado. Caímos aqui numa matematiquez, né? Numa equaçãozinha, uma equação de segundo grau, que a gente tem que resolver aplicando a equação de Bhaskara. X vale menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac, tudo isso sobre 2a, onde isso aqui é a, menos 20 é b, menos 2,5 é c. Então, resolvemos e descobrimos que x é 50 centímetros ou 0,50 metros. A outra resposta daria x negativo, que não teria significado físico. Então, voltando aqui no problema, na situação inicial, ó, é dito então que a massa está a 12,5 centímetros acima do topo, acima da mola aqui, sem deformação. Quando essa massa cai, ela vai deformar meio metro, deforma 50 centímetros. Então, o desenho aqui não está em escala, né? Ok, as outras questões não são tão complicadas assim, mas eu já quis colocar uma mais complicada, porque obviamente complica ao longo do caminho. Tchau!